Olá, agora nós vamos abordar a unidade 4 do nosso conteúdo, né? Que a gente vai, então, né, falar do orçamento como instrumento de avaliação e análise do balanço patrimonial, tá? O objetivo fundamental é identificar e mostrar a aplicação de um conjunto de indicadores econômicos financeiros que são extraídos da demonstração das origens e aplicações de recursos, né? E isso é feito usando como base uma análise conjunta do balanço patrimonial e da demonstração dos resultados, tá? Então, veja bem, os indicadores que são extraídos da demonstração das origens e aplicação de recursos, né, são identificados na unidade, né, e a gente observa uma perfeita integração entre o balanço patrimonial e os resultados de demonstração de origens e aplicação de recursos. Essa integração ocorre de uma forma muito especial, uma vez que exige um analista com aprofundamento em torno do equilíbrio financeiro, das políticas financeiras de curto prazo, dos capital de giro, de tesouraria, além dos aspectos econômicos e de geração de todos os recursos que a gente tem, tá? Então, veja só, essa análise de desempenho projetado, ela é feita e confrontada com todos os objetivos traçados, tá? Então, inclusive, vocês têm, isso na própria documentação aparece dessa forma, tá? Então, essa análise de demonstrações contábeis, ela propicia a avaliação do patrimônio da empresa e ampara o processo de tomada de decisão, tá? É uma fonte de elaboração de relatórios gerenciais, importantíssima. Avalia o resultado econômico e financeiro da empresa, tá? No momento estático, ou a própria evolução todos os resultados que você tem econômico-financeiro. Que é determinante na comparação entre os resultados realizados e os planejados, e é um suporte para as ações que melhoram seu desempenho no futuro, né? Quer dizer, a comparação do balanço patrimonial e do balanço patrimonial projetado é, assim, uma das coisas fundamentais que nessa unidade a gente quer colocar para vocês, né? Então, eu vou falar de cada um deles um pouquinho. O balanço patrimonial, ele é um resumo dos recursos e das obrigações da empresa, tá? Demonstra uma posição financeira, é uma demonstração contábil, meio estática, né? É um retrato estático no tempo, tá? E informa em um determinado momento, então, a posição financeira e patrimonial de uma empresa, tá? Já o projetado, balanço patrimonial projetado, ele permite a aplicação de indicadores de gestão, tá? Quer dizer, que vão nortear e registrar a eficácia dos planos adotados para alcance dos objetivos estratégicos, tá? E, de certa maneira, isso vai permitir, então, o quê? Um suporte às eventuais correções que devem ser feitas nas atividades operacionais e mesmo nas ações estratégicas que a empresa tem, tá? Então, vários indicadores de gestão a gente utiliza. Isso aparece lá para a gente. Então, tem 3 grupos de indicadores de gestão que poderão contribuir muito para o monitoramento dessas estratégias que a empresa traz, né? Tem um grupo que a gente chama de os indicadores tradicionais, o segundo grupo que são os indicadores de análise avançada, tá? E o terceiro grupo que são os indicadores não financeiros relacionados ao balanço de scorecard, tá? Que a gente vai falar, esse balanço scorecard, ele tem inclusive mais na frente, na unidade, mais à frente da unidade 5, você vai falar mais detalhadamente sobre ele, tá? Os indicadores tradicionais, né, falando deles, eles são o sistema bancário são os principais usuários, né? Ele remonta no início do século XIX, são antigos, né? E a literatura do início do século, ela mencionava a importância de você elaborar essas comparações, né, de dados de demonstração financeira, tá? E com o passar do tempo, né, no início do século XX, surgiram alguns índices, por exemplo, que davam
em relação a depósitos bancários, percentual de contas a receber, em relação aos demais itens de ativo, uma série de índices eram elaborados em cima. Então, a gente chama tradicionais exatamente porque são desenvolvidos ao longo das últimas décadas, né, para análise desses resultados do balanço. Em cerca de 40 anos, assentaram-se as bases das técnicas de análise de balanço no Brasil, né? Até 68 era ainda um instrumento pouco utilizado na prática. A partir da década de 70 é que no Brasil iniciou-se a difusão da utilização desses indicadores. Isso é uma coisa importante, né? Agora vamos falar um pouquinho, então, e o que seriam esses indicadores de análise avançada das empresas, né? Na verdade, em 78, Fourier, né, ele desenvolveu alguns fundamentos que se inspiraram nas técnicas de gestão desenvolvidas na França, tá? E aí foram criados uma série de indicadores obtidos a partir de uma reclassificação do balanço patrimonial. Foi feita uma nova forma de você analisar, tá? E esses indicadores, né, de análise avançada, eles já retratam algumas coisas diferentes do que você tinha nos tradicionais. Retratam um capital de giro da empresa, a necessidade desse capital de giro, o saldo de tesouraria, tá? Entendeu o que é? E a partir, então, desses indicadores, é possível não só você diagnosticar a situação financeira, como também as tendências que você tem na empresa, tá? Quer dizer, ele é uma coisa diferente do que a gente usava nos tradicionais. E os indicadores não financeiros, né, já são uns outros tipos de indicadores que são desenvolvidos por outros teóricos, né, que vocês vão ver lá, o Breda, Van Breda, mas Kaplan e Norton é que tem o mérito de você ter desenvolvido esse balanço scorecard, né, que desenvolveram uma série de indicadores, né, que têm objetivos diferentes, né? Quer dizer, ou seja, são não financeiros porque eles na verdade, objetivam você estar fazendo levantamento de outros tipos de informação, né? Quer dizer, você contempla as perspectivas financeiras, mas você também já vai analisar as perspectivas do cliente, as perspectivas internas que a empresa tem, as perspectivas relacionadas com o aprendizado e o crescimento da organização. Então, são tipos de indicadores diferentes, né, do que a gente estava falando anteriormente, tá? Então, veja só, para que você torne relevante a aplicação de indicadores de gestão na melhoria do processo, né, organizacional, é necessário, dos processos que a organização tenha, né? É necessário que você veja o balanço patrimonial como um relatório que agrupa registros, ou seja, fatos, né? Como mais posso dizer melhor, que são oriundos de uma série de atos que acontecem na empresa, tá? Então, o Breda e o Hendrickson, eles dizem que o balanço patrimonial é simplesmente uma fotografia instantânea da empresa, tá? Com ativos de um lado e passivos e patrimônio do outro, tá? Então, veja bem, os indicadores em si, eles não se constituem num mecanismo por si só, né? Mas eles são, na verdade, mecanismos de melhoria, né, e de monitoramento das estratégias que você trata, quer dizer, na medida em que você agrega informações que não são só aquelas tradicionais, tá? Então, veja só, a relação entre os orçamentos e os indicadores e as estratégicas, né, entendeu o que é? Desenvolve essa prática de desenvolvimento orçamentário, né? E você pode chegar a um balanço patrimonial projetado, tá, que vai possibilitar a verificação das decisões adotadas pela estratégia da empresa, tá? No nosso material, vocês têm uma figura, né, que mostra para vocês, a figura 1, né, que apresenta o que pode ser definido como um processo de engenharia para a gestão de indicadores, né, que são obtidos pelo esse demonstrativo projetado a partir do processo orçamentário. Então, você tem os indicadores que a gente fala tradicionais, os avançados, né,
e você tem essa engenharia mostrando uma série de dados do balanço patrimonial, tá? Detalhando uma série de informações. É feito um fluxograma, tá? Que é interessante que você verifique esse fluxograma, que ele dá uma informação do conjunto de interrelações que você tem nessas duas coisas, no balanço projetado e no balanço, né, verificado. Tá? Então, essa dinâmica, ela apresenta, de uma certa maneira, nessa coisa, essa essência da gestão, desses indicadores de gestão que a gente tem ali, né? E aí você pode verificar que, a partir desse processo, você pode repensar todos os processos que você tem dentro da empresa. Tá? Independente de ser um indicador tradicional, ou um avançado, ou um que é originário do balanço de scorecard. Tá? Então você vê que, pelo esse desenho, pela aquela figura, você tem uma percepção melhor disso. Tá? Então, evidencia-se a importância do desenvolvimento do orçamento para a gestão e do controle das empresas, que é o que a gente está o tempo todo tentando mostrar isso. Então, veja só, com o desenvolvimento do orçamento, né, chega-se aos balanços demonstrativos de resultados projetados, que vão possibilitar o uso desses indicadores de gestão, tá? E que permitem, então, aqueles ajustes necessários para você atingir os objetivos que são propostos pela empresa. Tá? Então, veja só, a controladoria, os órgãos de controladoria, né, muito mais do que um centro nervoso, passa a ser o centro do controle estratégico de tudo que você está desenvolvendo. Tá? Queria chamar a atenção para uma coisa, o seguinte, né, da questão do controle dessas variáveis orçamentárias e da análise de desempenho que você faz. Né? Os avanços de tecnologia, da informação, a globalização, estão acirrando cada vez mais essa competição nas empresas. Tá? Então, isso faz com que elas tenham que se diferenciar das suas concorrentes. Tá? Então, uma avaliação desse desempenho empresarial, tá, ele está sendo há muito tempo considerado como um imprescindível nas organizações para que elas se mantenham competitivas, para que você tenha um aumento, dado que o aumento da concorrência, as empresas estão sendo forçadas a reduzir as suas margens de lucro e a fundamentar toda e qualquer decisão que venha a tomar. Né? Então, veja só, a avaliação patrimonial tem provocado essas enormes discussões acadêmicas e profissionais ao longo do tempo. Todos esses fatores têm contribuído para o surgimento de várias abordagens, tá? De modelos, ferramentas de avaliação de desempenhos diferentes, que vão apoiar as empresas na gestão e nos seus negócios. Tá? A avaliação do desempenho, então, é um conceito abrangente. Isso tem que ficar claro para você. É devido a isso que apresenta essa grande complexidade que a gente vê. Principalmente devido a essas diversas metodologias e abordagens existentes para avaliar o desempenho da empresa. Tá? Então, veja só, existem dois tipos de focos diferentes, né? Avaliação de desempenho para fins internos, né? Quer dizer, do ponto de vista gerencial da empresa, e avaliação de desempenho para fins externos, ou seja, como a empresa se coloca externamente, tá? Então, qualquer avaliação válida e legítima, ela deve investigar o que vai ser avaliado, né? Quer dizer, conhecer. Eu acho importante vocês prestarem atenção no detalhe das informações que tem no nosso material de ensino, né? Quer dizer, o que vai ser avaliado, como proceder à avaliação, como conduzir o gerenciamento interno, tá? Quer dizer, isso é importante ter noção dessa lógica de desenvolvimento de trabalho, tá? E a análise dos indicadores que você tem é outro ponto também importante de estar se destacando, né? Porque, como a gente já falou, a análise dos balanços, eles são desenvolvidos a partir dessas demonstrações contábeis. Eles visam relatar, com base nas informações,
a posição econômica financeira, com vista a você apresentar a posição da empresa atual, as causas da variação que você apresenta na empresa e as tendências futuras, tá? Então, o objetivo, no fundo, é extrair demonstrações financeiras para tomar decisão. Então, isso não pode ser uma coisa que você não... É extremamente complexo mesmo. E a análise econômica procura, então, determinar esses aspectos relacionados com a estrutura de capitais, com os resultados das operações, tá? Com o resultado da remuneração dos investidores, os seus reinvestimentos e investimentos que a empresa pode ter. Tá? E é muito relevante para demonstrar os aspectos relacionados ao desempenho econômico da organização, tipo retorno, resultado, isso e várias outras questões que a gente tem, aparecem lá para vocês. Tá? Finalizando, acho importante a gente fazer um resumo do que a gente tratou na unidade 4. Né? Na verdade, a gente tentou identificar e mostrar a aplicação desse conjunto de indicadores econômicos financeiros que você extrai da demonstração das origens e aplicações dos recursos por meio dessa análise conjunta que você faz do balanço patrimonial e da demonstração de resultados. Tá? Os indicadores que são extraídos da demonstração de origens e aplicações de recursos, observa-se uma perfeita integração entre o balanço patrimonial, do que você tem com o balanço patrimonial. Tá? A demonstração de resultados e a demonstração das origens e aplicações de recursos e informações complementam essas duas coisas. Tá? Essa integração ocorre de forma muito especial. Tá? Por isso que a gente fica complexo a análise dos vários indicadores que se chamou a atenção. Tá? Então, veja só, é tão complexa, né, que você exige, na verdade, uma análise muito especial. E, às vezes, exige um analista com um certo aprofundamento em torno do equilíbrio financeiro, de políticas financeiras, de curto prazo, de capital de giro, de tesouraria, além de vários aspectos econômicos que geram os recursos para a empresa. Tá? Então, essa unidade é uma unidade que você deve ler com calma, detalhe, a ponte. Eu gosto muito e oriento, inclusive, isso pela própria tutoria. Leia o conteúdo, faça suas anotações, né? Marque e destaque no texto aquelas coisas que possam parecer, estejam causando qualquer tipo de conflito no seu entendimento, né? E não deixe de fazer interação com a tutoria, né? Nós estamos aqui, como já falei nas outras unidades que eu estou desenvolvendo para vocês, disponíveis para tentar esclarecer, né? E fazer, de repente, determinadas ligações, porque é realmente um conteúdo complexo. Tá? Obrigada.